No momento em que o rosto da boneca malévola está sendo destacado, Ed Warren está falando para duas mulheres que um espírito inumano havia enganado essas duas mulheres e que essas duas mulheres permitiram que esse espírito inumano infestasse a vida dessas mulheres. O Ed Warren ressalta que o termo espírito inumano quer dizer força demoníaca. A Lorraine Warren fala para essas duas mulheres que espíritos inumanos não possuem objetos, apenas pessoas. A Lorraine Warren também afirma que os capirotos queriam entrar nos corpos daquelas mulheres que estavam ouvindo ela. Ed Warren aproveita a fala da Lorraine Warren e afirma que aquela boneca deveria ficar num local seguro, ou seja, a boneca deveria ficar sob os cuidados dele e da sua esposa, a Lorraine Warren. As mulheres que foram vítimas dos fenômenos trazidos por aquela boneca ficam felizes por se livrarem da boneca. E assim, a Lorraine Warren e o Ed Warren retiram a boneca da casa daquelas mulheres. Depois disso, o Ed e a Lorraine Warren estão brincando dentro do automóvel, enquanto a boneca está na parte traseira do automóvel deles. E logo mais, o Ed avista uma blitz, e assim ele tem que parar o carro dele para saber o motivo da blitz. Um policial se aproxima do veículo do Ed e da Lorraine e avisa para o casal que um acidente havia ocorrido. Dessa forma, o Ed e a Lorraine teriam que utilizar outras estradas para que eles pudessem ir ao destino deles. O Ed Warren até se compromete em ajudar o policial, mas o policial descarta a ajuda do Ed. O policial até faz um elogio à boneca que está no fundo do carro do Ed. O Ed dispensa os elogios para a boneca e assim o policial dá o número da estrada e com isso o Ed agradece ao policial pelo fato do policial dar a dica. Antes do Ed retirar o automóvel, a Lorraine Warren fica olhando uma pessoa que estava desolada devido ao acidente. E assim, o Ed e a Lorraine estão na pista novamente. Enquanto o Ed estava dirigindo, a Lorraine mostra indícios de que o Ed estava indo para o caminho errado. O Ed até rebate as informações da Lorraine, mas logo ele começa a aceitar que está no caminho incorreto. A Lorraine faz piadas com esse erro do Ed e durante o sorriso deles dois, o carro começa a parar de funcionar, pois o som do carro desliga e o automóvel começa a ficar travado. O Ed para o automóvel em frente a um local que possui um grande portão. A Lorraine questiona o que poderia ter acontecido com aquele automóvel e o Ed avisa para ela que ele iria abrir o capô do carro para descobrir o que havia acontecido. E dessa maneira, o Ed sai do carro com a lanterna nas suas mãos e ele abre o capô enquanto a Lorraine está dentro do carro. Enquanto o Ed está tentando consertar o carro e a Lorraine está observando o mapa, é visto que alguém está olhando para eles naquele local deserto. Lorraine levanta o mapa para encontrar uma pista ideal para que ela e o Ed pudessem voltar para casa e fica parecendo que alguém está se aproximando dela enquanto ela faz isso. Mas quando ela abaixa o mapa, é observado que não há ninguém ali. O Ed liga a lanterna para ver se alguém estava se aproximando dele, mas percebe que não há ninguém ali e ele volta a mexer no automóvel. Lorraine finalmente consegue reparar que o carro parou em frente a um cemitério e assim ela começa a olhar para aquele cemitério. Lorraine fica desconfortável com o ambiente em que ela e o Ed estão. A Lorraine não percebe que há uma figura feminina logo atrás dela, e assim essa figura fala que ela gostou da boneca.
Lorraine ouve a frase da assombração e quando ela olha para trás, a mesma não encontra ninguém ali, somente a boneca malévola. Quando Lorraine volta a olhar para frente, a figura fala para Lorraine que ela estava com frio. Lorraine endireita um retrovisor interno do carro para poder saber se alguém estava atrás dela. Lorraine fala para o espírito que aquele espírito havia sofrido um acidente. O espírito pergunta se havia sofrido um acidente mesmo, e assim a buzina daquele carro faz um imenso barulho. Mas Ed se desculpa para Lorraine dizendo que ele havia mexido num fio incorreto que fez com que o barulho da buzina surgisse. Lorraine olha para o retrovisor interno, mas ela não via ninguém ali dentro do carro. Lorraine começa a olhar as demais regiões para saber onde o espírito estava, mas no momento em que ela olha para fora do carro é exatamente no momento em que ela se depara com um grupo de espíritos olhando para ela. Lorraine começa a ficar assustada. O Ed fala que o problema do carro está resolvido, mas quando ele abaixa o capô do carro é visto que vários fantasmas estavam atrás dele. Ed começa a questionar para Lorraine o motivo dela estar com a cara de assustada, mas rapidamente o fantasma empurra o Ed para a pista e Lorraine sai do carro para ajudá-lo. Quando o Ed está perto de se levantar, aparece um caminhão correndo em direção a ele, mas o Ed começa a sair da estrada, evitando ser esmagado por aquele caminhão. O caminhão começa a parar e o motorista daquele caminhão sai do caminhão e pede desculpas para o Ed. O caminhoneiro até menciona que parecia que alguma coisa havia tomado o controle do caminhão, deixando o caminhão descontrolado. A Lorraine fala para o Ed que aquele acontecimento bizarro era culpa da boneca, uma vez que a boneca atrai outros espíritos. Momento depois, a Judy, que é a filha do casal Ed Warren e Lorraine Warren, está se preparando para dormir, mas ela ouve um barulho e assim ela olha para a janela dela e percebe que era o pai e a mãe dela quem estavam chegando da viagem. O Ed Warren estaciona o automóvel em frente a um padre. Ed e a Lorraine Warren retiram daquele carro e levam a boneca com eles. Enquanto o Ed e a Lorraine estão entrando na casa deles, a pequena Judy observa a sua mãe, a Lorraine, encaminhar a boneca para um armazém. Lá dentro do armazém, a Lorraine coloca a boneca dentro de uma cadeira e é neste momento que o Ed fala para o padre benzer aquela boneca. E assim o padre começa a benzer a boneca. No momento em que o padre está abençoando a boneca, há um clima de tensão que fica naquele local. O Ed, a Lorraine e o padre ficam observando a boneca para ver se algo pode acontecer, mas nada acontece. A Lorraine fala que a boneca precisa ficar numa barreira de proteção e o padre concorda com a Lorraine. É neste momento que o Ed tem uma ideia, que é colocar a boneca dentro de uma vitrine. E assim a Lorraine coloca a boneca dentro daquele armário de vidro. Naquele armário de vidro há um aviso que diz: não abra em hipótese alguma. Lorraine termina de justapor a boneca dentro daquele armário e assim o padre se aproxima da boneca e continua a abençoar aquele local onde a boneca ficará. E a Lorraine tranca a porta e no momento seguinte o seu marido, o Ed, pergunta para ela se funcionou e a Lorraine responde que o mal estava contido. E assim eles se retiram do local, enquanto as luzes são apagadas, mas mesmo assim um pequeno reflexo da boneca bizarra fica aparecendo naquele vidro.
Um ano se passa e assim a Judy, que é filha do casal, está tomando café e ela observa um trecho de um jornal que falava sobre os pais dela. A Lorraine Warren fala para a Judy se apressar, já que a babá da Judy estava prestes a chegar naquela casa. Depois da Judy subir as escadas, a Lorraine acaba vendo o trecho do jornal. É observado que a Lorraine está insatisfeita com o que o trecho falava, mas o Ed se aproxima, questiona o que a Lorraine estava lendo, mas depois fala uma frase para descontrair. A Judy guarda os materiais na sua mochila para que ela possa ir para a escola e a mesma observa um crucifixo na parede do seu quarto. E assim ela retira aquele crucifixo de lá da parede e o guarda. Quando a Judy está caminhando em direção à porta, ela encontra a sua babá e assim ela sai correndo aos braços de sua babá. Neste momento, o Ed avisa que ele e sua esposa, a Lorraine, vão voltar para casa no outro dia, bem cedo. E neste exato momento, a babá e a Judy se abraçam. Quando elas terminam de dar abraços uma na outra, o casal fala algumas frases avisando como a Judy deveria se comportar enquanto eles estavam fora. E a Judy começa a responder de maneira que dá segurança para os Warrens de que tudo estaria bem sem a presença deles. Num outro momento, a Judy está dentro do carro de sua babá, a Mary Ellen, esperando o garoto sair da porta do colégio onde ela estuda, lembrando que esse mesmo garoto estuda naquele colégio também. A Mary Ellen, que é babá da Judy, questiona se tinha alguma coisa de errado e a Judy nega que algo estava de errado. Mary Ellen fala para a Judy de que ela iria fazer compras e depois ela voltaria para o colégio para buscar a Judy. A Judy concorda com essa ideia da Mary Ellen. Ao mesmo tempo, a Judy observa se o garoto havia se retirado do local onde ele estava. E o garoto estava se retirando mesmo. O garoto estava entrando no colégio, o que dá alívio para a Judy. E assim a Judy sai do carro para poder entrar no colégio onde ela estuda. Mary Ellen fica observando a Judy entrar no colégio. No momento em que a Judy está no colégio dela, ela mesma vê uma figura de um padre olhando para ela. E assim a própria Judy pega o seu crucifixo para que aquele fantasma pudesse sumir da frente dela. Mas quando ela olha para o local, ela não vê mais ninguém ali. Enquanto isso, a Mary Ellen está fazendo compras. E assim a Daniela Rios aparece, questionando a Mary Ellen o porquê a Mary Ellen não havia lhe contado que estava trabalhando para os Warren. A Mary Ellen dá uma resposta rasa e assim a Daniela começa a fazer perguntas que escrotizam a casa dos Warrens. Mas a Mary Ellen releva as perguntas da Daniela. A Daniela repara que a Mary Ellen está comprando ingredientes de festa de aniversário. E é assim que a Daniela percebe que a filha dos Warren, a Judy, está fazendo aniversário. E isso porque a Mary Ellen diz para ela. A Daniela começa a mostrar para a Mary Ellen que ela tem interesse em estar na casa dos Warren, mas a Mary Ellen descarta essa ideia da Daniela. A Daniela fala para a Mary Ellen que ela irá contar para o Bob das Bolas que a Mary Ellen gosta desse Bob das Bolas. E o Bob das Bolas é o rapaz que trabalha naquele supermercado. A Daniela se aproxima do Bob das Bolas enquanto a Mary Ellen fica nervosa com essa situação. A Daniela começa a fazer perguntas sobre a casa dos Warrens. Ela fica perguntando para o Bob se o Bob viu algum fantasma naquela casa, já que o Bob era vizinho dos Warrens.
mas o Bob nega isso. O Bob fica sabendo que a Mary Ellen vai trabalhar na casa dos Warrens. E ele demonstra felicidade por isso, lembrando que se a Mary Ellen irá trabalhar na casa dos Warrens, significa que o Bob vai estar próximo da Mary Ellen. Daniela começa a falar para o Bob frases que insinuam que a Mary Ellen gosta dele, mas a Mary Ellen paga as contas dela e se retira do supermercado com pressa. Como a Mary Ellen não estava mais ali, o Bob pergunta se a Daniela poderia levar os ovos, já que a Mary Ellen havia esquecido os ovos. A Daniela pega os ovos dizendo que vai entregar para a Mary Ellen, e é neste momento que a Daniela finalmente fala para o Bob que a Mary Ellen gosta dele, e o Bob fica bastante feliz ao ouvir aquilo. A história volta a focar na Judy. O Anthony Hills, que é irmão da Daniela Hills, interrompe a Judy e faz um bullying com ela por causa dos pais da Judy trabalharem em situações paranormais. Todavia, a Mary Ellen interrompe o bullying do Anthony Hills, e assim o Anthony Hills e o seu grupelho se afastam da Judy. Quando esse grupelho se afasta da Judy, uma amiga da Judy avisa para a Judy que não comparecerá ao aniversário da Judy, fazendo a Judy ficar triste. A Mary Ellen fica perguntando para a Judy se alguma coisa havia acontecido, mas a Judy volta a negar, é claro. E nesse momento em que a Mary Ellen e a Judy estão conversando, o fantasma do padre está logo ali atrás, olhando para a Judy. A Mary Ellen percebe que a Judy não está confortável e questiona a Judy o que poderia estar havendo, mas a Judy volta a negar que algo de errado estava acontecendo com ela. Quando as duas estão conversando e descendo as escadas do colégio, o fantasma do padre está logo ali, mas depois disso volta a desaparecer. Depois disso, a Mary Ellen e a Judy estão fazendo o bolo de aniversário da própria Judy enquanto estão ouvindo uma música. Mary Ellen e Judy estão se divertindo enquanto o bolo está sendo preparado. Mas, de repente, alguém bate na porta da casa onde elas estão e fica com um pequeno clima de mistério. Quando a Mary Ellen se retira para verificar quem estava batendo na porta, a Judy até aproveita para comer um pedaço daquele ingrediente e daquele bolo que estava sendo preparado. Quando a Mary Ellen abre a porta, ela vê que não há ninguém ali e ela fica estranhando, até que de repente alguém já dentro daquela casa toca o sino chamando a atenção das duas. E esse alguém era a Daniela. Daniela fala que estava batendo na porta por 10 minutos. A Mary Ellen questiona para a Daniela como a Daniela havia conseguido entrar naquela casa. E a Daniela responde que entrou naquela casa através da porta dos fundos. A Daniela vê a Judy e pergunta se aquele sino era um sino de espírito. E assim a Judy responde que aquilo nada tinha a ver com o espírito, explicando que isso que a Daniela havia perguntado não passava de uma fantasia. E depois da Judy perguntar a Daniela quem era a Daniela, já que a Judy não conhecia a Daniela, a Mary acaba por apresentar as duas e informa para a Judy que a Daniela irá se retirar daquela casa após o momento do bolo estar pronto. A Daniela começa a indagar a Judy se os pais da Judy não guardavam coisas excêntricas de cunho espiritual em algum lugar daquela casa. A Judy começa a falar sobre um armazém que há naquela casa e que é naquele armazém que os pais dela guardam coisas sobrenaturais. A Daniela começa a ser intrometida, perguntando para a Judy se elas duas não poderiam fazer uma visita naquele armazém. A Mary Ellen fala em som alto, mandando a Daniela deixar aquela ideia de lado. A Judy fala para a Daniela que não é bom que uma pessoa entre naquele armazém.
e a Daniela pergunta o porquê disso. A Judy só responde que simplesmente não é bom que ninguém entre naquele armazém ao mesmo tempo. Essa mesma Judy se afasta da Daniela. Quando Daniela vê que a Judy está se afastando, a mesma manda a Judy esperar e diz que tem um presente para a Judy. Judy questiona o que seria, mas a Daniela manda verificar naquela bolsa. E assim a Judy observa o presente e começa a demonstrar afinidade com Daniela. Ambas passam a sorrir uma para outra. Na verdade, aquele presente era um par de patins. Enquanto a Judy está usufruindo daquele patins, a Mary Ellen demonstra preocupação com a Judy estar arranhando o piso da casa com aquele patins. A Judy ouve que a Mary Ellen está preocupada com a forma como ela estava usando os patins e logo tem a ideia de usar os patins na rua. A Daniela fala que aquilo é uma boa ideia e aproveita e diz que enquanto a Mary Ellen e a Judy estão na rua se divertindo, ela, a própria Daniela, iria ficar olhando o bolo para que o bolo não queimasse. A Mary Ellen até discorda da ideia, mostrando ficar preocupada com a Daniela sozinha naquela casa, já que a Daniela demonstra que gosta de aprontar. Mas a Mary Ellen faz um acordo com a Daniela, colocando o bolo no forno para que a Daniela pudesse cuidar do bolo e logo depois se retira daquela casa junto com a Judy. Pronto, a Daniela fica de frente para a porta do armazém. Esta porta do armazém estava trancada, é claro, e havia um grande aviso dizendo que aquele armazém era perigoso. É observado que aquela porta daquele armazém contém numerosas fechaduras. Daniela tenta entrar naquela porta, mas não tem sucesso. Com isso, a Daniela chega a pedir para que os espíritos do outro lado da porta pudessem abrir aquela porta para ela entrar. Quando ela tenta abrir a porta, nada acontece e Daniela fica chateada com a situação, até que a Daniela começa a tentar procurar uma chave que poderia estar numa região acima daquela porta, mas ela não encontra nada e é neste momento que outra porta daquela casa começa a se abrir sozinha, chamando a atenção da Daniela. Daniela vagarosamente entra naquela porta e vê que ali era um escritório. Daniela começa a mexer na mesa daquele escritório para procurar as chaves daquele armazém. Daniela não encontra nada referente àquela porta. Senta e observa uma fotografia que tinha uma imagem de Cristo. Daniela pede para Jesus Cristo não julgá-la e deita aquela fotografia. E é neste exato momento em que ela encontra um chaveiro. A Daniela fica feliz e ainda agradece. E assim que a Daniela começa a destrancar aquela porta, no momento a Daniela vagarosamente entra naquele armazém e fica observando os objetos que estão contidos naquele armazém. Daniela fica contemplando cada detalhe dos objetos que estão naquele ambiente, até que ela mesma se depara com uma enorme vitrine que carregava uma enorme boneca. Daniela olha aquela boneca e fica se perguntando o motivo da boneca estar ali dentro daquela vitrine. Daniela olha para trás e observa mais objetos bizarros. Ela também fica observando uma televisão que estava naquele ambiente. Televisão que estava desligada. Daniela fica mexendo na máquina de escrever e logo depois ela observa um manequim com um véu de noiva que estava de frente para ela. Daniela toca no véu e depois toca numas moedas que estavam no móvel ao lado deste véu. Daniela mexe no piano que ela havia encontrado ali
E é neste momento em que ela retira uma fotografia do pai dela que estava no bolso dela e coloca essa fotografia em cima do piano que ela havia acabado de mexer. Aí vem um momento tenebroso. Daniela fala que se tivesse alguma presença naquele armazém, era para aquela presença dar um sinal para ela. Daniela olha ao redor e menciona a palavra pai, para perguntar se o pai dela estava ali. Mas Daniela percebe que nada estava acontecendo. Fica insatisfeita, retira a foto de cima do piano e coloca esta fotografia em seu bolso, demonstrando insatisfação. Daniela começa a andar para poder sair daquele armazém, mas é assim que acontece um barulho. Barulho esse que chama a atenção da Daniela. Quando a Daniela se aproxima da vitrine, ela percebe que a boneca está numa posição diferente da qual estava antes. Daniela se aproxima da vitrine daquela boneca e ainda lê o aviso que estava naquela vitrine. Este aviso dizia para ninguém abrir aquela vitrine em hipótese alguma, mas mesmo assim a Daniela pega as chaves que estavam em seu bolso. Daniela abre a porta daquela vitrine e calmamente mexe naquela boneca até que ela passa a carregar aquela boneca de uma vez por todas. E enquanto ela observa esta boneca, o clima de tensão começa a surgir. Mas outro barulho acontece e a Daniela coloca a boneca dentro da vitrine novamente e começa a correr para verificar o que estava ocorrendo. E a história foca na boneca, indicando que aquela ideia da Daniela foi uma péssima ideia. E a boneca chega a ficar naquela mesma posição que fez com que Daniela abrisse a porta daquela vitrine. E a boneca abre a porta da vitrine e cai no lado de fora da vitrine. Enquanto isso, a Daniela está mexendo no aparelho de incêndio que havia naquela cozinha onde ela estava antes dela entrar no armazém. Assim, a Mary Ellen entra na casa e reclama com a Daniela pelo fato do bolo estar queimado. A Daniela avisa para Mary Ellen que o bolo queimou somente na parte de cima e ainda deu uma solução para Mary contornar aquela situação para com o bolo. E é aí que a Mary conta para a Daniela que a Judy havia caído do patins e machucou o joelho por causa da queda. Daniela responde dizendo que a queda da Judy foi melhor que a queda que ela tinha sofrido. A Daniela pergunta onde a Judy estava e a Mary responde que a Judy estava no lado de fora da casa cuidando das galinhas. A Daniela fica impressionada pelo fato dos Warrens cuidarem de galinhas e assim mesmo ela vai falar com a Judy. Judy está cuidando das galinhas e assim a Daniela faz uma menção à ferida que a Judy ganhou no joelho devido à queda que a mesma Judy havia tomado. Num certo momento, a Judy pergunta para Daniela se Daniela estava com medo. Daniela nega que estivesse com medo de estar naquela casa e pergunta quem poderia ter medo. A Judy responde que os colegas dela que estudam no mesmo colégio que ela tem medo dela mesma. Mas a Daniela ameniza a situação e é aí que a Judy descobre que, na verdade, o Anthony Hills é o irmão da Daniela. Aquela mesma Daniela que está ali conversando com a própria Judy. Daniela conta um segredo sobre o irmão dela, o Anthony, para que a Judy soubesse desse podre sobre o Anthony, mas a Daniela avisa para a Judy pegar leve nas brincadeiras com o Anthony, uma vez que o Anthony passou por um ano difícil, indicando que uma situação horrenda havia acontecido com o Anthony e ela. A Judy percebe que alguém ligado a Daniela e Anthony havia morrido e questiona quem havia morrido. E aí que a Daniela conta que, na realidade, o pai dela e do Anthony haviam morrido. E esta mesma Daniela pergunta para a Judy se a Mary Ellen havia contado para a Judy que o pai dela e do Anthony havia morrido. A Judy nega, informando para a Daniela que ela já sabia que os pais da Daniela e do Anthony que o pai da Daniela e do Anthony havia morrido. A Mary Ellen está dentro da casa,
ligando para a pizzaria para pedir pizzas. Depois dela desligar o telefone, a campainha da casa começa a tocar violentamente. Quando a Mary Ellen se aproxima da porta, alguém bate naquela porta com muita força, fazendo a Mary Ellen ficar estranhando quem estava no lado de fora daquela casa. A Mary Ellen pergunta quem era, mas a campainha é tocada. Daniela olha para o vigia da porta, mas não encontra ninguém ali. Quando a Mary dá as costas, já que ela não havia visto ninguém, uma voz de uma garota pergunta se a Annabelle estava naquela casa. A Mary Ellen fica estranhando. Repito, a Mary Ellen fica estranhando e pergunta sobre quem aquela voz estava perguntando. A voz de criança pergunta para a Mary se a Annabelle poderia entrar naquela casa para brincar. A Mary Ellen volta a olhar para a vigia da porta, mas não vê ninguém. Mas a Mary Ellen abre a porta e encontra uma garotinha no lado de fora daquela casa. A Mary Ellen fala para a garotinha que a garotinha estava enganada, uma vez que naquela casa não havia ninguém com o nome Annabelle. A garotinha diz que tem sim, diz que tinha uma pessoa com o nome Annabelle e que essa Annabelle estava atrás da Mary Ellen. Quando a Mary Ellen olha para trás, ela não vê ninguém, e quando ela volta a olhar para frente, a mesma não encontra a garotinha ali. Há somente uma voz da garotinha dando risadas. Mary Ellen fecha a porta. Depois disso, a Mary Ellen está se aproximando da Daniela e da Judy, e assim a Daniela está falando para a Judy que as pessoas não lidam muito bem com a morte, e era por isso que as pessoas implicavam com a Judy no colégio que a Judy estudava. A Daniela começa a narrar sobre o que ela pensa sobre a morte e conta que devido à trajetória sobre o que ela pensava sobre a morte, assim ela conheceu os pais da Judy. E depois dela conhecer os pais da Judy, que são os Warrens, ela começou a perceber que depois da morte a vida poderia começar de algum jeito, e assim a Daniela menciona sobre a possibilidade do seu pai, que está morto, ainda estar em algum lugar. Nesse momento, a Judy fala que o pai da Daniela ainda poderia estar presente. Daniela questiona se poderia mesmo, mas a Judy fala para os pais dela. Os Warren também diriam o que ela acabou de falar para Daniela, mas a Judy fala que os pais dela, os Warrens, também diriam que ela acabou de falar para a Daniela. A Daniela dá um leve sorriso, mas quando ela olha para a casa dos Warrens, ela vê a imagem do pai dela ali dentro daquela casa. A Daniela começa a ficar impressionada e feliz com aquilo. O pai dela, Daniela, sai da região onde estava. A Judy e a Mary Ellen percebem que a Daniela havia visto algo e questiona onde a Daniela estava indo. A Daniela dá uma resposta curta ao mesmo tempo em que anda em direção àquela casa. Quando a Daniela entra, ela começa a chamar pelo pai dela. Assim a Daniela sobe as escadas. A Mary Ellen e a Judy entram na casa e ficam estranhando, refletindo sobre o comportamento da Daniela. A Mary Ellen começa a chamar pela Daniela. Quando a Judy pergunta onde estava a Daniela, a mesma Daniela desce as escadas enquanto a Mary fica indagando o que a Daniela estava fazendo. Quando a Mary percebe que a Daniela está descendo outra escada, ela fala que a Daniela não poderia andar naquela região. A Daniela tenta abrir a porta do armazém e é neste momento que a Mary Ellen pergunta o que ela estava fazendo. A Daniela responde que ela suspeita que viu alguma coisa. Ao mesmo tempo, a Daniela começa a andar em direção àquela porta que ela havia entrado. Ela entra no escritório dos Warrens e assim a Mary Ellen pergunta o que a Daniela havia visto. A Daniela manda a Mary Ellen esquecer, dizendo que não importava mais. Depois disso, a Judy sente que há um clima estranho no ambiente onde ela está, e quando ela olha
para trás, a mesma vê a assombração vestida de noiva andando por aquela casa. A Judy começa a subir a escada. A Judy chega perto de uma porta, abre essa porta e a boneca do diabo está lá sentada na cadeira com aquele rosto bizarro que ela tem. E a Judy fica estranhando aquela situação da qual ela se encontra. E aquela porta é fechada sozinha. A Judy volta a abrir a porta e quando ela observa, a boneca não está mais no mesmo local onde a Judy havia visto antes. A cadeira estava sozinha. A Judy observa um papel debaixo de uma cama que estava ao lado dela e quando ela busca esse papel, ela percebe que há uma frase escrita naquele papel e esta frase dizia: "Sentiu saudade?" Rapidamente há um forte estrondo que acontece na porta que estava de frente para Judy, e um crucifixo que estava na parede daquele quarto começa a ficar de cabeça para baixo e até cai ao chão. Simultaneamente, um fantasma de uma noiva começa a aparecer na janela da Judy. Este fantasma começa a caminhar e tudo que está na direção daquele fantasma é derrubado ao chão. Esse fantasma passa por um espelho e depois passa por outro espelho até ficar totalmente de frente para Judy e virar-se em direção a Judy. O fantasma estava com uma roupa manchada de sangue. Com isso, a Judy dá alguns passos para trás. Essa fantasma está com uma faca e começa a correr em direção a Judy. Judy vê um crucifixo no chão e ela recolhe aquele crucifixo. Daniela e a Mary Ellen estão olhando um livro e as duas ouvem os gritos da Judy. Mary Ellen corre desesperada para ver o que estava acontecendo. Mary Ellen entra num corredor e não é possível vê-la, mas depois ela volta chamando pela Judy. É nesse momento que a Mary Ellen abre a porta onde a Judy estava. Mary Ellen abre a porta devagar e assim ela se depara com a Judy fazendo uma oração e apontando o crucifixo numa determinada direção. Mary Ellen começa a acalmar a Judy, questionando a Judy o que tinha acontecido. A Judy observa o quarto e vê tudo da maneira como estava antes da assombração aparecer. A Mary Ellen fica indagando a Judy sobre o que havia acontecido. A Judy até chega a negar que algo havia acontecido e até menciona que, na verdade, ela que havia se assustado. A Judy começa a amenizar aquilo que havia acontecido com ela. A Mary Ellen começa a questionar mais a Judy e é por isso que a Judy começa a relatar a Mary Ellen, dizendo que ela mesma, a própria Judy, conseguia ver coisas sobrenaturais, assim como a mãe dela, Lorraine Warren. A Mary Ellen pergunta onde a Judy conseguia ver aqueles fantasmas e a Judy responde que ela via fantasmas em todo o tempo da vida dela. A Mary Ellen explica para Judy que fantasmas eram pessoas e que nem todas as pessoas são ruins. E por fim, nem todos os fantasmas são ruins também. A Judy começa a refletir, todavia, enquanto isso, a Daniela está olhando um livro que pertencia aos Warrens. Na verdade, aquele livro era um ficheiro que os Warren possuíam. E esse ficheiro relatava todos os acontecimentos sobrenaturais que os Warren haviam presenciado. No momento em que a Daniela está observando aquele livro, a Mary Ellen chama a atenção da Daniela e fica indagando o que a Daniela estava fazendo. A Daniela fala para a Mary Ellen sobre alguns detalhes dos acontecimentos que ela havia lido naquele livro. A Daniela até pega uma foto daquele livro para comparar uma vítima de um trágico acontecimento com a Mary Ellen. A Mary Ellen fica observando aquela foto daquela vítima de um caso bizarro que os Warren haviam desvendado. Para a Daniela, aquela vítima tinha uma aparência idêntica à Mary Ellen, e a Daniela até recomenda que a Mary Ellen possa fazer leitura daqueles registros que estavam naquele livro, caso a própria Mary Ellen tivesse a curiosidade em verificar tais histórias. E é claro que a Mary Ellen
pega o livro que estava nas mãos da Daniela e fica olhando aquele livro. Enquanto isso, a Daniela chega perto de outros materiais daquele escritório e fica impressionada com os numerosos objetos que estavam perto dela. Daniela até menciona sobre um caso do qual ela já conhecia, que era um caso que envolvia um tal de cão negro. E a Mary Ellen pergunta para a Daniela sobre o que seria esse cão negro. A Daniela responde que a história do cão negro se trata de um homem que fora possuído por um cão do inferno, e este caso foi investigado na Inglaterra. Daniela ainda avisa que esse ser havia aterrorizado a cidade inteira. A Mary Ellen observa as fotografias de pessoas mortas com moedas nos olhos e ela questiona para Daniela o porquê que aquelas pessoas estavam com aquelas moedas em seus olhos. A Daniela olha para a Mary Ellen e responde que não sabia do que se tratava. Assim, de repente, a Judy entra naquele escritório e explica que pessoas colocavam moedas nos olhos daqueles defuntos para que o fantasma de um barqueiro pudesse levar a alma dos mortos para o submundo. A Judy até tranquiliza a Mary Ellen ao dizer que ela costuma ficar xeritando aquele escritório. A Daniela pega uma foto e pergunta para a Judy o que era aquele objeto que estava contido naquela foto. A Judy informa para a Mary Ellen que aquele objeto que estava presente naquela foto ajudava as pessoas a conversarem com entes queridos que estavam mortos. E a Daniela demonstra que ficou curiosa com aquilo. A Judy também observa outro arquivo e a Daniela pergunta o que aquele arquivo retratava. A Judy responde a Daniela dizendo que aquele arquivo continha um caso que os pais da própria Judy já haviam solucionado recentemente, que se tratava de um vestido de noiva que assombra as pessoas e deixa as pessoas violentas. A Daniela passa a ficar assustada quando leu que a Judy tinha acabado de relatar para ela. E é neste momento em que a Mary Ellen pergunta onde está aquele vestido de noiva do qual a Judy tinha acabado de falar. A Daniela começa por si só a revelar onde aquele vestido estava. E a Judy e a Mary Ellen começam a estranhar o fato da Daniela saber onde estava aquele vestido de noiva, visto que verdadeiramente aquele vestido de noiva estava num local secreto que somente a Judy e seus pais sabiam onde o vestido estava. A Daniela percebe que ela tinha acabado de deixar evidente que ela própria havia xeretado o armazém dos Warrens, mas ela contorna a situação falando para a Judy que a própria Judy havia dito que tudo o que era sobrenatural estava naquele armazém. Esse foi o álibi que a Daniela conseguiu utilizar para escapar das desconfianças da Mary Ellen e da Judy. A Judy até reforça que o Ed Warren, que é o pai dela, havia dito que os objetos que se encontram naquele armazém são assombrados, amaldiçoados ou fizeram parte de algum ritual. A Daniela começa a perguntar para a Judy sobre uma boneca que havia dentro daquele armário e a Judy demonstra não querer falar sobre a boneca. A Judy apenas dá uma voz de ordem falando para a Daniela não falar sobre aquela boneca. A Daniela pergunta para a Judy sobre o porquê elas não deveriam falar sobre aquela boneca. A Judy olha para outra região da casa, não mais olhando para a Daniela. E a mesma Judy fala apenas que aquela boneca estava dentro daquele armário por algum motivo que justifica o fato da mesma boneca estar lá. Após isso, a Mary Ellen fala para que elas três possam sair daquele local, mas a Daniela pretende mexer em mais um item dentro daquele escritório, e assim a Daniela, sem o aval da Mary Ellen, mexe num gravador de vídeo. Aquele gravador expõe a filmagem do Ed Warren fazendo o exorcismo, e as cenas daquele exorcismo são bizarras. A Mary Ellen rapidamente desliga aquela exibição de vídeo e começa a pedir para as duas garotas para que elas pudessem procurar o que fazer junto a ela.
E com muita felicidade, a Judy começa a se retirar daquele local e a Daniela também. Logo depois, a Mary Ellen está olhando umas caixas de jogos de tabuleiro. Até que, juntas, elas escolhem uma caixa para poderem jogar o jogo de tabuleiro que estava contido naquela caixa. Logo depois, a Mary Ellen explica como o jogo funciona. O jogo funciona da seguinte forma: o jogador escolherá uma carta e quando o jogador olhar a figura que está naquela carta, o mesmo deverá buscar o objeto que está retratado naquela carta. E quem conseguir isso ganhará pontos. E assim o jogo começa. A Mary Ellen escolhe uma carta e logo depois ela coloca a sua mão dentro daquela caixa para ver se ela conseguirá encontrar o objeto que estava retratado naquela carta. No momento em que a Mary Ellen coloca a sua mão na caixa, há um clima de tensão, mas a campainha toca e assim a Mary Ellen, a Judy e a Daniela começam a olhar para si mesmas num clima de tensão. A Mary Ellen se prontifica para atender quem estava tocando, mas antes de sair, ela mostra que ela ganhou um ponto, uma vez que ela retira o mesmo objeto que a carta pedia para ela retirar. A Judy até dá um leve sorriso com aquele momento da Mary Ellen. Depois disso, é a vez da Judy jogar e assim a Judy faz. Paralelamente a isso, a Mary Ellen fica estranhando quem poderia estar tocando a campainha. A Mary Ellen anda vagarosamente em direção à porta e antes que ela abra a porta, alguém bate na porta, assustando ela. Quando a Mary Ellen olha a vigia da porta, ela vê que é o Bob quem estava no lado de fora daquela casa. A Mary Ellen começa a respirar fundo antes de abrir aquela porta, uma vez que ela gosta daquele rapaz. A Mary Ellen abre a porta. Quando ela abre a porta, a mesma finge que está surpresa, enquanto o Bob cumprimenta ela e ela o cumprimenta de volta. O Bob começa a perguntar se a Mary Ellen havia lembrado que a Daniela havia dito lá no supermercado onde ele trabalha que a própria Mary Ellen estaria trabalhando de babá. A Mary Ellen fala para o Bob que os Warrens não gostam que ela chame os meninos para dentro daquela casa, mas o Bob revela que o motivo dele estar ali é que ele sabia que a Mary Ellen estava naquela casa, que ele queria falar com ela sem que alguma pessoa chata pudesse interromper. Há duas questões nessa conversa do Bob. Primeiro, o Bob começa a gaguejar para arrumar uma desculpa que justifique o motivo dele estar ali, visto que ele gosta dela, mas não queria escancarar logo de uma vez por todas que ele gosta da Mary Ellen. 2. Bob mencionou que ele queria conversar com a Mary Ellen sem que alguém chato interrompesse a conversa deles dois, mas logo quando ele fala isso, o entregador de pizza aparece e este entregador de pizza conhece tanto o Bob quanto a Mary Ellen. E quando esse entregador se aproxima da Mary Ellen para entregar a pizza para Mary Ellen, o mesmo chama o Bob pelo apelido desconfortável que o Bob tem, que é o Bob das bolas. E assim a Mary Ellen fala para o rapaz que ela irá pegar o dinheiro da pizza. O entregador de pizza fala para o Bob que se o Bob quisesse paquerar a Mary Ellen, o Bob teria que impressioná-la. O Bob pergunta para o entregador como ele poderia impressionar a Mary Ellen, e o entregador de pizza informa que só havia um jeito de impressionar a Mary Ellen, que era rock and roll. E o Bob começa a refletir sobre a resposta daquele entregador. A Mary Ellen entrega o dinheiro para o entregador e ela ainda fala para o entregador que aquele entregador poderia ficar com o troco do dinheiro. O entregador agradece a Mary Ellen, todavia esse mesmo entregador avisa para Mary Ellen que ele havia comido uma fatia daquela pizza
enquanto estava no carro. E assim o entregador se despede da Mary Ellen e também do Bob das Bolas. A Mary Ellen retorna a dizer para o Bob que ela queria convidá-lo a entrar na casa, mas há aquele problema de que os Warrens, os donos da casa, não permitem garotos ali. O Bob compreende a situação e reforça que ele estava ali para ver a Mary Ellen. Mary Ellen dá um sorriso para o Bob e o Bob dá um sorriso para a Mary Ellen. E quando o Bob dá as costas para ir para casa, a Mary Ellen aproveita e pergunta para o Bob sobre o motivo do Bob ter aquele apelido tosco de Bob das Bolas. O Bob responde para a Mary Ellen que não há nada demais naquele apelido que ele tem, uma vez que ele presta serviço como gandula para o time de basquete. A Mary dá um leve sorriso como se ela estivesse aliviada pelo fato do apelido tosco do Bob não ter nenhuma conotação imprópria, e assim o Bob se despede dela e ela se despede do Bob. A Mary Ellen até fecha a porta alegremente. Logo mais, um programa de televisão está sendo exibido e a Judy está assistindo aquele programa de televisão, ao mesmo tempo em que ela está comendo pizzas. Naquele programa até parece a verdadeira boneca, Annabelle, mas de repente a televisão é desligada e a Judy começa a procurar o controle daquela televisão. A Judy até vai para debaixo do sofá para encontrar o controle daquela televisão e realmente aquele controle estava ali. A Judy pega aquele controle ao mesmo tempo em que ela vê aquela boneca bizarra ali deitada, olhando para ela mesma. A Judy pega o controle e sobe no sofá para ver se a boneca estava atrás daquele sofá. A Judy queria ver aquela boneca por outro ângulo, mas quando ela está prestes a verificar a boneca, as luzes são apagadas. A Judy fica assustada, chamando o nome da Mary Ellen e da Daniela, mas ninguém respondeu naquele momento. Há outro clima de tensão e de repente a Daniela e a Mary Ellen aparecem cantando parabéns para a Judy. A Judy ainda dá uma olhadinha atrás do sofá e não encontra a boneca bizarra por ali. A Judy demonstra felicidade pelo fato da Daniela e a Mary Ellen estarem cantando um feliz aniversário para ela. Ainda naquela noite, a Judy está sendo preparada para dormir. E é a Daniela quem está preparando a Judy. A Judy aproveita e entrega uma carta para a Daniela. Quando a Daniela abre aquela carta, a mesma percebe que aquilo era um convite. Portanto, na realidade, a Judy estava convidando a Daniela para que a Daniela pudesse comparecer à festa de aniversário da Judy. A Judy até menciona que ela acredita que não terão muitas visitas no aniversário dela. A Daniela fica feliz e até faz uma brincadeira com a Mary Ellen. Mary Ellen entra na brincadeira respondendo a Daniela que ela já havia recebido aquele convite há semanas. A Daniela fala para a Judy que ela não perderia a festa da Judy por nada. De repente aparece o som de um violão no lado de fora da casa e a Judy até questiona o que estava acontecendo. Mas logo a Daniela e a Mary Ellen percebem que aquela música que estava sendo tocada era, na verdade, o Bob das Bolas cantando aquela música. E assim, elas três irão ver o Bob cantando e tocando o violão. O Bob demonstra uma certa imperfeição ao fazer a canção e ao tocar o violão, e as três garotas aparecem na janela. Assim, o Bob começa a tocar violão, a Mary Ellen até fica eufórica, questionando onde estavam as bombinhas de asma que ela tem. A Daniela até responde que era somente o Bob cantando. A história volta a focar no Bob. O Bob completa a canção e fica olhando para as janelas e ele vê que não há ninguém naquelas janelas. Um nevoeiro começa a surgir e o Bob fica espantado com aquilo. E de repente um lobo demonstra sua face e começa a correr atrás do Bob. Bob corre desesperado enquanto aquele lobo estava perseguindo ele.
enquanto a Mary Ellen chega no térreo daquela casa e fica questionando onde o Bob estava. Ela olha ao redor e não vê ninguém, ao mesmo tempo em que ela chama o nome do Bob, mas há puro silêncio. A Mary Ellen fala que o Bob foi embora e a Daniela responde a Mary Ellen dizendo que o Bob precisava treinar mais para poder cantar e tocar. É neste momento que a Mary Ellen que fala é neste momento que a Mary Ellen fala que está na hora de dormir. E com isso a Judy entra em sua casa. A Daniela se aproxima da Mary Ellen e fala para a Mary Ellen que ela poderia dormir naquela casa. E pela manhã ela acordava mais cedo, antes da Judy acordar. E a Mary Ellen começa a negar a ideia que a Daniela estava propondo. Todavia, a Mary Ellen até agradece a Daniela por Daniela ter feito companhia. A Daniela começa a falar algumas frases cômicas que fazem a Mary Ellen sorrir. A Daniela até mesmo fala que se caso o Bob aparecesse, era para que a Mary Ellen esquecesse que ela era ela mesma e permitisse o Bob entrar naquela casa. Claro que a Daniela estava brincando. As duas se abraçam e enquanto a Mary Ellen está entrando naquela casa, a Daniela começa a demonstrar que ela está prestes a aprontar. A Daniela começa a andar mais um pouco e naquele ambiente noturno a mesma toca no seu bolso e retira a chave que pertence àquela casa dos Warren. Daniela começa a respirar fundo por alguns segundos, tomando coragem para a atividade que ela está prestes a desempenhar. E assim ela caminha em direção à porta dos fundos da casa dos Warren. Em pouco momento, a história foca naquela casa e depois demonstra Daniela andando naquele nevoeiro. Assim, a Daniela abre a porta do fundo da casa dos Warren. A Daniela passa a andar por aquela casa e até passa pelo bolo de aniversário da Judy. Daniela continua a andar devagar, descendo as escadas, e quando a Daniela está indo em direção ao escritório dos Warren, misteriosamente a porta do armazém começa a abrir sozinha. Todas as trancas daquela porta começam a abrir a porta sozinha. E a Daniela fica surpresa com aquela situação. Daniela olha para trás e ela vê aquela porta aberta. Ao mesmo momento, a Judy e a Mary Ellen estão conversando, enquanto a Judy está prestes a dormir. Judy pergunta para Mary Ellen como o pai da Daniela havia morrido. A Mary Ellen faz um breve resumo do ocorrido que causou a morte do pai da Daniela. Trata-se de um acidente de carro e, neste acidente de carro, a Daniela se sentiu culpada pela morte do pai dela. A Mary Ellen ressalta que só existe uma pessoa no mundo que acha que a culpa da morte do pai é da Daniela. Daí, a história volta a focar na Daniela para mostrar que a própria Daniela que se vê culpada pela morte do pai dela. Somente ela mesma que enxerga essa situação dessa forma. A Daniela chega no armazém dos Warren. Daniela passa perto de uma estátua de samurai e a cabeça dessa estátua se movimenta sem que a Daniela perceba. Daniela olha a vitrine da boneca e vê que aquela vitrine está sem a boneca. Daniela começa a ficar perplexa com aquilo. Daí um objeto faz barulho, o que faz com que Daniela comece a ficar assustada. Daniela vagarosamente se aproxima do objeto. Quando ela fica próxima ao objeto, a mesma percebe que aquele objeto é um pequeno baú, e ela abre esse baú e encontra aquele relicário do qual a Judy havia dito que ele facilita o contato entre os vivos e os seus entes queridos que estão mortos. Daí, a Daniela abre aquele relicário, coloca uma fotografia do pai dela dentro daquele relicário e fecha o relicário. Depois disso, ela coloca aquele relicário em seu pulso, como se fosse um relógio.
No momento em que a Daniela começa a evocar os espíritos, a cadeira que estava ao lado dela começa a se mexer. Daniela começa a ficar assustada e no momento em que ela se aproxima da cadeira que estava se movendo sozinha, o fantasma do pai dela aparece logo atrás dela. Esse fantasma sai de um canto e vai para outro sem que a Daniela perceba. No momento em que a Daniela fixa os seus olhos naquela cadeira, a porta daquele armazém se fecha rapidamente e abruptamente, assustando ainda mais a Daniela. A Daniela corre em direção àquela porta, mas de repente o piano começa a tocar sozinho. Mas a música do piano é uma música que a Daniela conhece. A Daniela chama pelo pai dela e não vê ninguém. Assim a Daniela se aproxima daquele piano. Daniela começa a olhar para um lado, depois olha para o outro lado, fica olhando a região, mas não vê ninguém. E assim mesmo ela começa a tocar aquele piano. E assim a mão do pai dela aparece logo ao lado da mão dela, fazendo uma combinação de som naquele piano. Em outro ângulo, um espelho está na frente da Daniela e ela consegue ver o rosto do pai dela. O pai dela dá um sorriso para ela. Daniela fica surpresa por ver o pai dela, mas quando ela olha para o pai dela, o rosto do pai dela estava horrível. E o pai dela fala para ela que ela fez aquilo no rosto dele e ainda culpou a Daniela por aquilo. Daniela começa a sair correndo, desesperadamente. Daniela fica batendo na porta daquele armazém, mas ninguém consegue ouvi-la. Na verdade, não há como ouvir barulhos pelo lado de fora daquele armazém. Em outro momento, o Bob das Bolas, que é o crush da Mary Ellen, está assustado dentro da casa das galinhas, que foi o local onde ele conseguiu se esconder. O Bob fica olhando o teto daquela casa das galinhas, ao mesmo tempo em que sombras e barulhos de um lobo selvagem começam a surgir. A pequena porta da casa das galinhas é aberta e assim uma galinha começa a caminhar pelo lado de fora daquela casa. Enquanto isso, o Bob fica suplicando para a galinha não se movimentar. Mas nada adianta, o Bob chama a galinha para voltar, mas, na verdade, a galinha se afasta ainda mais dele. O Bob fecha a porta da casa das galinhas ao mesmo tempo em que pede desculpa para a galinha. De repente, o lobo ataca a galinha, fazendo Bob se assustar ainda mais. Depois disso, a Mary Ellen está cuidando da cozinha da casa dos Warren. Veja que a Mary Ellen coloca um prato com um resto de bolo e um copo de leite logo em cima da mesa e ela se retira para poder limpar outra região daquela cozinha. E exatamente esse mesmo copo de leite começa a se locomover sozinho. O copo de leite cai ao chão sozinho e a Mary Ellen olha para trás para entender o que estava acontecendo. Assim, a Mary Ellen se aproxima daquele copo que estava quebrado e ela fica sem entender o que poderia ter feito o copo ser quebrado, uma vez que ela havia colocado aquele copo num lugar seguro. Assim, a Mary Ellen vai buscar uma vassoura e uma pá e ela começa a recolher os cacos de vidro que estavam naquele chão. De repente, a rádio começa a tocar sem que alguém mexesse nele. A Mary Ellen fica estranhando aqueles acontecimentos bizarros e ela desliga aquele aparelho de música rádio. Enquanto a Mary Ellen está olhando um canto daquela casa, um objeto começa a se mexer sozinho, logo atrás dela, e ela olha para aquele objeto. Depois, uma porta começa a se abrir e a Mary Ellen fica confusa e vai verificar o que se tratava. A Mary Ellen pensa que é a Judy, mas quando ela abre a porta do quarto da Judy, essa mesma Mary Ellen vê que a Judy estava dormindo. Inclusive, a Judy até troca de posição para dormir.
A Mary Ellen mexe o cobertor da Judy e vê aquela boneca bizarra ao lado da Judy. A Mary Ellen pensa que foi a própria Judy quem colocou aquela boneca ali, e por fim ela termina de cobrir o corpo da Judy, mas fica estranhando aquela boneca que está ao lado da Judy. Mas, mesmo assim, a Mary Ellen anda em direção à porta daquele quarto e a história até foca na boneca bizarra. A Mary Ellen sai daquele quarto, deixando a porta aberta. Ela até olha para o quarto da Judy, mas se retira de lá tranquilamente e com isso ela desliga a luz e passa pela televisão que estava ligada, transmitindo o programa. Logo após, a Daniela sobe na cadeira e observa como ela poderia sair daquele armazém onde ela estava presa. Daniela está com lágrimas nos olhos de tão apavorada. Ela passa perto de um objeto que faz um som de cascavel. Todavia, era apenas uma miniatura. Daniela começa a caminhar devagar em busca de uma saída, mas, misteriosamente, uma televisão liga sozinha. E, na verdade, as imagens da Daniela estavam sendo transmitidas. Aquelas imagens revelavam alguns segundos do futuro da Daniela. Daniela começa a chegar perto daquela televisão e observa as imagens que estavam naquela tela. Tudo o que a imagem da televisão fazia, a Daniela fazia igualmente, em alguns segundos atrasados. A imagem da TV mostra a Daniela olhando para trás devido a um objeto que estava se movendo atrás dela. Daniela começa a olhar para trás e vê uma miniatura de um macaco. Daí ela volta a olhar para a tela da TV. Nas imagens da televisão, Daniela olha para trás novamente e a Daniela, que estava assistindo aquilo, também olha para trás, e depois de poucos segundos ela volta a olhar para a tela. Nas imagens da televisão, Daniela olha para trás novamente, mas dessa vez um objeto caiu. E realmente a Daniela, que estava assistindo aquela TV, leva um susto depois de uma miniatura se mover sozinho e cair ao chão. A Daniela começa a ficar cada vez mais apavorada, enquanto que nas imagens da televisão é mostrada uma Daniela chorando amedrontada. E realmente a mesma Daniela que estava assistindo a televisão faz a mesma coisa da qual a televisão havia acabado de transmitir. A Mary Ellen está escrevendo em seu caderno e, aos poucos, ela ouve barulhos. A Mary Ellen até desliga a televisão para poder entender de onde os barulhos estavam surgindo. A Mary Ellen se levanta do seu sofá e começa a andar de maneira devagar, pois estava assustada com o que estava acontecendo. Ela olha o escritório dos Warren, se aproxima da porta do escritório, abre a porta devagar e fica sem entender de onde o barulho estava surgindo. Mary Ellen finalmente detecta onde o barulho estava surgindo e, na verdade, era uma gravação de um relato. Esta gravação começava a repetir frases bizarras, com vozes cada vez mais grossas. Mary Ellen fica perto do aparelho que estava exibindo aquela gravação e assim ela desliga aquele aparelho. Mary Ellen olha para trás, mas não vê nada. Mas quando ela olha para uma pequena mesa, ela vê uma página de um livro que mostrava um defunto e no lado estava um ser do submundo. No outro lado estava um ser do submundo que encarregava de levar as almas desses defuntos. De repente, as luzes se apagam e a Mary Ellen pega a lanterna para ver o que estava acontecendo e assim ela coloca a lanterna em sua frente para ver se havia algo naquele lugar. Mary Ellen olha para um canto e depois olha para outro ao mesmo tempo em que barulhos vão surgindo. E assim a Mary Ellen se aproxima daquele livro que estava aberto e ela volta a olhar aquela página que menciona a situação que a gravação estava narrando enquanto estava ligada. Mas logo depois disso, uma assombração fica logo atrás da Mary Ellen sem que ela perceba. Mary Ellen começa a caminhar e assim ela vê a porta e ela passa a caminhar em direção a esta porta para poder sair.
Mary Ellen caminha vagarosamente. De repente, Mary Ellen fica próxima de uma escada e uma moeda cai nos degraus daquela escada e vai em direção a Mary Ellen. Mary Ellen fica olhando aquela moeda, mas segundos depois, um pequeno barulho surge novamente e a Mary Ellen sobe as escadas com o objetivo de saber o que estava acontecendo, até que tem um momento em que a Mary Ellen está andando devagar, mas a assombração está ao lado dela e ela acaba por não enxergá-lo. A assombração até olha para a Mary Ellen, mas segundos depois uma moeda também corre em direção a Mary Ellen. Mary Ellen caminha para ver essa moeda de perto, mas de novo outro barulho de moeda aparece e a Mary Ellen vai verificar o que se tratava, até que chega no momento em que a Mary Ellen fica diante de uma figura oculta que demonstra que tem duas moedas em seus olhos. A Mary Ellen vagarosamente levanta a lanterna para que a luz da lanterna pudesse refletir no ser que estava de frente para ela. Mas quando a luminosidade esclarece, é observado que se tratava de duas moedas que estavam flutuando, e assim essas duas moedas caem ao chão e param em direção a Mary Ellen. Mary Ellen fica assustada, cada vez mais assustada, e ela se abaixa para pegar a moeda. Todavia a lanterna que ela usa começa a falhar. Mary Ellen até dá uns tapas na lanterna para ver se resolvia, mas não resolveu nada. A lanterna falhou mesmo, e assim a Mary Ellen pega a moeda que estava ao chão e começa a levantar. Mary Ellen fica olhando para aquela moeda, até que um rosto bizarro faz a moeda grudar em direção aos seus olhos, e a Mary Ellen dá um grito e começa a correr. Quando a Mary Ellen começa a correr, um barulho bizarro surge naquela região. Mary Ellen cai ao chão e, segundos depois, ela é puxada e assim ela começa a gritar de desespero. Mary Ellen é arrastada ao chão, mas ela consegue se segurar numa estrutura e, de repente, uns seres sobrenaturais que possuem moedas nos olhos começam a se mover. A Mary Ellen fica desesperada porque o ser obscuro, está de frente para ela. Perto dela, falta apenas poucos metros para ela ser levada a ele, mas a lanterna volta a funcionar e assim a Mary Ellen pega essa lanterna e enquanto ela é puxada em direção ao ser sobrenatural, rapidamente essa mesma Mary Ellen coloca a lanterna em direção ao ser sobrenatural e assim o ser sobrenatural desaparece. A Mary Ellen rapidamente observa que não há ninguém e assim ela corre de verdade. Dessa vez ela corre e até sobe as escadas e chega na porta da Judy e fica batendo na porta da Judy para acordar a Judy. E ali naquele quarto da Judy não há como ouvir a Mary Ellen batendo na porta. Na verdade, o barulho que a Mary Ellen faz é muito fraco. E assim a Judy continua a dormir sem interrupção. Judy aos poucos está sendo puxada para fora do seu travesseiro e de repente a Judy acorda depois que ela é puxada abruptamente. Judy fica mais assustada com a situação. Assim a Judy é puxada de novo, dessa vez com mais força, mas a própria Judy consegue se equilibrar. Judy começa a olhar para o lado e não vê ninguém. Logo mais, Judy observa um estranho movimento que estava debaixo do seu cobertor. E quando ela levanta o seu cobertor, a boneca satânica está ali. E a Judy fica perplexa com aquilo. De repente, o rosto da Annabelle aparece e a Judy fica apavorada e joga a boneca para longe dela. A boneca cai ao chão, mas ao mesmo tempo derruba o refletor colorido que está no quarto da Judy. Enquanto está no chão, o cobertor se move e a boneca fica descoberta. A Judy fica olhando para aquela boneca, todavia uma sombra aparece. Logo mais essa sombra começa a se levantar e a Judy fica perplexa com aquilo. Mas logo depois aquela sombra levanta as mãos e o seu tamanho fica maior e diferente do que antes havia sido visto.
até que logo depois a sombra do Capiroto aparece assustando a Judy, e depois o Capiroto aparece logo atrás da Judy, levando ela ao desespero. A Mary Ellen, que estava batendo no lado de fora para chamar a Judy, vê a própria Judy abrindo aquela porta e assim acaba fechando a porta logo em seguida. Depois de sair daquele quarto, as duas se abraçam. A porta é aberta e as duas começam a correr, descendo as escadas. O barulho de uma campainha surge, mas mesmo assim as duas ainda saem correndo. Mas chega um momento em que as duas ficam de frente para uma enorme cortina, e assim a Judy fala que elas estão presas. A Mary Ellen entra em contato com a Lorraine Warren. Lorraine Warren atende a chamada da Mary Ellen. Mary Ellen começa a dizer que alguma coisa estava acontecendo naquela casa e que ela não acha seguro ir para o lado de fora e assim elas não sabem o que poderiam fazer. Entretanto, a Lorraine Warren começa a perguntar se a Mary Ellen estava ali e depois a Lorraine Warren fala que a Annabelle queria uma alma e que era para a Mary Ellen entregar uma alma para a Annabelle. A Mary Ellen começa a se desesperar e desliga a ligação. Na verdade, não era a Lorraine Warren, mas sim o Capiroto, o Dig Dig, quem havia acabado de falar com a Mary Ellen por telefone. E os sinos começam a tocar, todos eles, simultaneamente. A Judy fica observando aquele fenômeno e a história volta a falar na Daniela. As imagens daquela TV mostram a Daniela caminhando devagar, chegando próximo à TV e assim essa mesma Daniela utiliza um telefone. A imagem fica distorcida, mas logo depois é visto que a Daniela está com a face cheia de sangue e cada vez mais a face dela fica assustadora devido ao sangue. Portanto, a Daniela está encostada no móvel daquele armazém e, de repente, um telefone é tocado. Lembrando que, verdadeiramente, aquele telefone está perto daquela TV. Daniela se levanta devagar, anda devagar e vê aquela TV, que por sinal não exibia imagens da Daniela naquele momento. Daniela continua a caminhar devagar, pois ela está indo em direção ao telefone. Quando a Daniela toca no telefone e fica prestes a atender aquele telefone, a Judy e a Mary Ellen aparecem. Elas até questionam o que a Daniela estava fazendo ali. Contudo, vários materiais daquele armazém começam a fazer barulhos. Até a máquina de escrever começa a se mover sozinha, como alguém estivesse usando ela. A Judy olha para Mary Ellen e avisa que era a boneca Annabelle quem estava fazendo aquilo tudo. A Mary Ellen fica sem entender corretamente e a Judy fala que aquela boneca queria uma alma. A Mary Ellen abraça a Judy e enquanto a Judy e a Mary Ellen estão abraçadas, a Daniela revela que ela queria apenas ver o pai dela novamente. E é daí que a Mary Ellen já começa a entender que aqueles fenômenos estavam ocorrendo por causa da Daniela. A Daniela revela que ela só queria pedir desculpas para o pai dela, uma vez que a mesma entende que ela foi culpada pela morte do pai dela. A Mary Ellen questiona o que a Daniela havia feito e assim a Daniela revela que ela mesma havia deixado a boneca sair do local onde ela estava trancafiada. A Judy pergunta para a Daniela se havia mais alguns materiais dos quais a Daniela havia mexido, e a Daniela responde que ela mesma havia mexido em todos os materiais daquele armazém. Daí as luzes começam a acender e alguns objetos começam a se moverem sozinhos, assustando essas três garotas, e elas começam a sair correndo e assim, quando elas ficam do lado de fora daquele armazém, a Mary Ellen fecha a porta daquele armazém. A Mary Ellen começa a ter uma crise devido à falta de ar. Assim, ela começa a passar mal. A Judy se compromete a pegar um material que estava numa região da casa, mas a Judy entra numa porta e fecha essa porta, e a Daniela vai atrás dela.
Logo depois, a Daniela percebe que não teve sucesso ao chamar a Judy e, de repente, a assombração de uma noiva com uma faca aparece e a Daniela começa a ficar assustada, olhando aquela assombração indo em direção a ela. Quando a Daniela olha para trás, ela é esfaqueada na barriga e assim a própria Daniela começa a sentir dores e quando a mesma Daniela cai ao chão, ela toca em seu ventre e vê que ela estava intacta, como se não fosse esfaqueada. Mas mesmo assim, a assombração aparece, empurra Daniela para o chão e vomita uma estrutura espiritual na boca da Daniela. A Judy, na verdade, está no lado de fora daquela casa e, de repente, vê o carro da Mary Ellen naquele nevoeiro que ela estava encarando. A Judy corre em direção ao carro da Mary Ellen e assim ela abre o carro e fica no lado interno deste carro, deixando a porta do carro aberta. Judy abre o porta-luva e pega o material da Mary Ellen. Mas a porta é trancada, deixando a Judy presa naquele carro. A Judy fica aterrorizada e ela vê uma sombra de um lobisomem correndo ao lado daquele carro. A Judy tenta enxergar onde a criatura está, mas de repente a criatura consegue danificar o vidro da porta daquele carro. A Judy fica mais atenta para que ela possa escapar da morte. A Judy fica olhando para um lado e depois outro lado, e o lobisomem sobe no carro e começa a arranhar o teto do carro, e a Judy começa a gritar. Depois de alguns arranhões, a criatura até chega a mostrar sua face, aterrorizando a menina Judy. O lobisomem até coloca o seu braço para dentro do carro para conseguir puxar a Judy. Ele está ali, na parte de cima do automóvel. A Judy abre a porta daquele carro e assim ela consegue sair correndo. De repente, o Bob das Bolas está com o seu violão e prepara o seu violão para contra-atacar o lobisomem. O Bob manda a Judy correr e assim ele usa o violão para inviabilizar o lobisomem. Mas o lobisomem vira fumaça. O Bob até olha para o violão dele, que ficou quebrado. Todavia, o nevoeiro começa a formar a anatomia do lobisomem. Dessa forma, o lobisomem está surgindo novamente. O Bob corre o mais rápido para salvar sua vida. A pequena Judy consegue entrar na casa dela novamente. Ela fecha a porta e fica observando aquela porta. Todavia, o lobisomem começa a querer entrar por aquela porta, mas a Judy tranca a porta, deixando o interior de sua casa mais seguro contra a criatura. A Judy ouve a Mary Ellen tossindo e assim a própria Judy vai ajudar a Mary Ellen, entregando a Mary Ellen uma bombinha que pertence a Mary Ellen. Mary Ellen usa aquela bombinha para controlar a asma dela. Depois disso, a Mary Ellen fica perguntando para a Judy onde a Daniela estava. Contudo, imediatamente, a Judy e a Mary Ellen ouvem a voz da Daniela chamando por elas. E a Mary Ellen até chega a quase subir a escada para socorrer a suposta Daniela. Entretanto, a Judy segura o braço da Mary Ellen, falando para a Mary Ellen que, na verdade, não era a verdadeira Daniela quem estava chamando elas duas, mas sim alguma coisa que havia possuído a Daniela. A Judy ainda salienta que ela sentia que a Daniela estava possuída por alguma coisa. A Mary Ellen pergunta para a Judy o que elas poderiam fazer e a Judy responde que elas duas teriam que encontrar a Annabelle e colocar a Annabelle no armário. A Mary Ellen faz outra pergunta para Judy. Dessa vez ela pergunta para a Judy se a Judy sabia onde a Annabelle estava. A Judy responde que não sabia onde a Annabelle estava, mas a própria Judy fica olhando para uma escuridão. Ela se aproxima de uma escada e, naquela escada, no meio da escuridão, estava um fantasma de um padre. Esse fantasma entra na escuridão e assim não é mais possível ver ele. A Judy começa a descer alguns degraus e a Mary Ellen manda a Judy esperar. A Judy olha para a Mary Ellen e responde para a Mary Ellen dizendo que nem todo fantasma é ruim. A Judy está falando uma frase que a própria Mary Ellen havia dito para ela. A Mary Ellen demonstra estar
desconfortável com aquela situação. Com isso, aos poucos a Judy começa a descer as escadas. A Mary Ellen também começa a descer as escadas. Com isso, a Judy sai da escuridão e ela vê o fantasma daquele padre ao lado de uma assombração de samurai. A Judy e a Mary Ellen começam a chegar perto daquele samurai. Afinal, elas têm que passar por ele para que assim elas possam seguir o fantasma do padre. Mas quando a Mary Ellen chega perto daquela assombração em forma de samurai, ela consegue sentir as situações de violências que supostamente foram causadas por aquela assombração. A Mary Ellen fica com os olhos fixados naquele samurai, mas ajude a chamar a atenção da Mary Ellen. E assim a Mary Ellen consegue se desconectar daquele samurai e ela volta a seguir a Judy. A Mary Ellen passa pelo samurai e, andando devagar, ainda fica perplexa com ele. A Mary Ellen olha para trás e ela vê o samurai direcionando sua cabeça e sua anatomia em direção a ela. Mary Ellen fica assustada, mas a Judy chama pela Mary Ellen e a própria Judy puxa a Mary Ellen para dentro do escritório dos pais dela e fecha a porta de lá. E assim que a Judy e a Mary Ellen se deparam com a boneca malévola, pois uma porta se abre e a boneca está atrás daquela porta. A Mary Ellen fala para a Judy que ela mesma iria pegar a boneca, mas ao mesmo tempo que a Judy se aproxima da porta, esta porta se fecha e a Mary Ellen fica frustrada com aquela situação. Ela fica olhando para outros cantos daquela porta para ver se ainda poderia abrir a porta de algum jeito para que a mesma pudesse pegar a boneca. A Mary Ellen pergunta para a Judy onde estava a chave daquela porta, mas a Judy fala que ela não sabe, uma vez que aquela porta nunca ficou trancada. A Mary Ellen se abaixa e quando ela levanta, a mesma está com um bilhete em suas mãos e a própria Mary Ellen faz leitura daquele bilhete. Mas quando ela termina, a mesma fica com cara de perplexa com o que tinha acabado de ler. A Mary Ellen mostra para a Judy o que aquela carta dizia. Veja que aquela carta mostra um desenho e assim as duas entendem o recado. Significa que elas devem encontrar a chave dentro daquele brinquedo que elas estavam brincando pouco tempo atrás. A Judy se compromete a pegar a chave, mas a Mary Ellen descarta a ideia da Judy e assim ela mesma, a própria Mary Ellen, toma a iniciativa. A Mary Ellen coloca a sua mão naquela caixa, mas de repente a própria Judy pega a chave antes da Mary Ellen. Judy mostra para Mary Ellen que ela estava com a chave em suas mãos. Mary Ellen fica atônita com aquela situação. Assim, a Mary Ellen coloca a chave na fechadura daquela porta e assim ela abre aquela porta. Quando a Mary Ellen abre aquela porta, a mesma se depara com dois fantasmas que possuem moedas em seus olhos. A Mary Ellen toma coragem e pega uma lanterna que estava dentro daquela porta e ajude até se ajoelha para rezar. A Mary Ellen olha para trás para ver a Judy e depois ela olha para um dos fantasmas que estava com a moeda em seus olhos. A Mary Ellen vê que a porta se fecha sozinha, mas mesmo assim ela segue em frente. Ainda lá dentro, a Mary Ellen se depara com outro fantasma, todavia ela continua a caminhar naquele local. A Mary Ellen vê outro fantasma com moedas nos olhos e surge um barulho de moedas caindo ao chão e a Mary Ellen fica assustada com aquilo. Mas logo em seguida a Mary Ellen se depara com o fantasma que tem a aparência igual ao dela. Esse fantasma está dentro de um caixão segurando a boneca malévola. Mary Ellen vagarosamente se aproxima daquele fantasma que tem a mesma aparência que ela. Todavia é possível ver que há algo atrás da Mary, até que chega no momento em que a Mary Ellen está de frente ao fantasma, bem próxima daquele fantasma, e a luz da lanterna dela apaga. Não há mais luz. Mary Ellen ainda fica olhando para a cara daquele fantasma e aos poucos ela tenta puxar a boneca.
Mary Ellen puxa a boneca, mas o fantasma não permite que a boneca fique nas mãos da Mary Ellen. Mary Ellen volta a puxar aquela boneca, mas as mãos daquele mesmo fantasma seguram a boneca. A Mary Ellen olha para o fantasma e o fantasma olha para a Mary Ellen. Assim o fantasma dá um grande susto na Mary Ellen. Judy está rezando no lado de fora daquele local. A porta se abre sozinha e a Judy observa uma imensa escuridão que há dentro daquela porta. A Judy chama pela Mary Ellen, mas nada aparece e a Judy fica assustada. Mas a boneca malévola cai em direção a Judy, pois ela veio daquela escuridão. A Judy volta a olhar para aquela escuridão e de lá surge a voz da Mary Ellen mandando a Judy correr. A Judy pega a boneca do mal e quando ela tenta correr, a mesma se depara com a Daniela vestida de noiva. Judy dá passos para trás e a Daniela está com a faca em suas mãos. Quando a Daniela tenta esfaquear a Judy, a Mary Ellen imediatamente consegue segurar a Daniela e assim as duas se combatem. A Daniela tem mais força que a Mary Ellen e a Daniela joga a Mary Ellen em direção ao sofá. Depois da Daniela segurar a Mary Ellen pelos cabelos, a Mary Ellen fica no desespero. A Judy manda a Daniela parar e a Daniela arremessa a Mary Ellen em direção a outro cômodo daquela casa, mas a Daniela se prepara para atacar a Mary Ellen e assim a mesma Daniela puxa as pernas da Mary Ellen e a Mary Ellen é arrastada pelas pernas. A Judy observa que há um instrumento de vídeo que está perto dela e ao mesmo tempo a Daniela pega a Mary Ellen pela camisa para poder esfaquear a Mary Ellen. Rapidamente, a Judy liga o aparelho de vídeo e assim as imagens do Ed Warren fazendo exorcismo acabam sendo exibidas. Ed Warren começa a dar ordens para o capiroto e aí a Daniela passa a dar atenção às ordens do Ed Warren. A Daniela até larga a mão a Mary Ellen ao chão. A Daniela fica ouvindo as frases do Ed Warren e assim a Mary Ellen manda a Judy correr. Mas quando a Judy corre, surge uma mão de dentro do brinquedo e pega as pernas da Judy. Assim a Judy cai ao chão. E naquele brinquedo, outras mãos começam a aparecer e a Judy fica desesperada. Judy finalmente consegue escapar daquelas mãos e assim ela se retira daquele escritório. Mas a Mary Ellen olha para a Daniela e a Daniela larga a Mary Ellen ao chão e assim o capiroto começa a sair do corpo da Daniela. A Daniela começa a gritar e a Mary Ellen fica assustada com aquilo ao mesmo tempo que ela se afasta da Daniela. A Mary Ellen começa a correr para escapar daquele lugar. Simultaneamente, a Judy abre a porta do armazém e corre em direção à vitrine da boneca. A Judy abre a porta da vitrine, mas uma mão diabólica fecha aquela vitrine. A Judy olha para trás e era o capiroto fazendo cara feia para ela. A Judy entra num desespero. O capiroto pega a Judy pelo pescoço e empurra a Judy para outro local. Enquanto a Judy dá um grito enorme, o capiroto começa a puxar a alma dela. A Judy tenta pegar num crucifixo que está perto dela. A Mary Ellen entra no armazém e fecha a porta do armazém. Mas quando a Mary Ellen olha, ela vê o capiroto puxando a alma da Judy. Enquanto a Judy pede socorro, mas o capiroto vê a Mary Ellen, assim o capiroto arremessa a Mary Ellen na direção do outro cômodo, e assim a Mary Ellen é jogada nesse cômodo e ela cai ao chão devido ao impacto. E ao mesmo tempo a estátua do samurai cai em direção a Mary Ellen, mas a Mary Ellen se esquiva. Quando a Mary Ellen olha para a estátua, esta mesma estátua olha para ela, e assim a Mary Ellen se desespera. A Judy finalmente consegue pegar no crucifixo e o capiroto olha para ela. A Judy coloca o crucifixo na cabeça do capiroto e o capiroto se afasta da Judy. Logo após, a Mary Ellen se aproxima da Judy para socorrer a Judy, e a Judy levanta o crucifixo em direção ao capiroto. A Mary Ellen pega a boneca e coloca a boneca naquela vitrine onde a boneca estava. E quando a Mary Ellen está prestes a fechar a porta, o capiroto solta um rugido e a porta fica aberta.
a Mary Ellen tem dificuldade de fechar aquela porta e a Judy começa a dar pressa para a Mary Ellen. Até chega um momento em que a história mostra o rosto daquela boneca enquanto a Judy está se matando para poder trancafiar aquela boneca. A Judy percebe que a noiva está indo em direção a ela. Depois a Judy olha para outro local e começa a rezar. A Judy vê aquele fantasma das moedas indo em direção a ela e ela continua a rezar. A Judy manda a Mary Ellen fechar aquela vitrine e por fim ela também coloca o crucifixo de frente ao capiroto para que o capiroto continue afastado dela. Enquanto a Judy continua a rezar, a Daniela aparece para ajudar a Mary Ellen a fechar aquela vitrine. E assim elas conseguem fechar aquela vitrine e também coloca a chave na fechadura da vitrine. E a vitrine é trancafiada. Quando elas olham para trás, não há mais ninguém ali. A Daniela pergunta se acabou e a Judy olha para ela e diz que o mal foi contido. Mas de repente, o Bob das bolas aparece fazendo barulho e as três dão um grito de desespero, mas logo percebem que era o Bob. O Bob pergunta se as três estão bem e a Mary Ellen responde dizendo que elas estão bem. A Judy pergunta se o Bob está bem e o Bob diz que tinha um lobisomem no lado de fora daquela casa. A Daniela pergunta se o Bob viu um lobisomem e o Bob confirma que viu um lobisomem. Por fim, a Judy fala para as duas que o Bob havia salvado ela das garras do lobisomem e as duas começam a acreditar no Bob. A Mary Ellen fica feliz pelo Bob e o Bob fica aliviado ao ver as três ali, mas a Daniela fala para todo mundo sair daquele lugar. Com isso, todo mundo se retira dali. Judy olha para trás e ela vê aquela boneca bizarra ali, parada e trancafiada. Assim, a Judy se retira daquele local. O reflexo da boneca é destacado. A Daniela, a Judy e a Mary Ellen estão dormindo, enquanto o Bob está vigiando as três. Já era manhã. Assim, a Judy se levanta e informa que os pais dela chegaram naquela casa. O Bob se levanta de onde estava sentado e fala que não era para ele estar naquela casa. Enquanto o Bob está indo em direção à porta para poder sair antes que os Warren vejam que ele está ali, ele convida a Mary Ellen para o baile, mas a Mary Ellen não espera o Bob terminar de se expressar, pois ela aceita sair com ele. Bob fica feliz e quando ele tenta dar um beijo na Mary Ellen, o mesmo não é correspondido, mas ele se retira de lá. A Mary Ellen fala para a Judy e para a Daniela que é para elas três contarem tudo para os Warren. Todas elas concordam e assim a Judy abre a porta e a história foca na fotografia dos Warren. Logo depois, na festa de aniversário da Judy, a própria Judy está com cara de quem está triste. E o pai dela, o Ed Warren, aparece colocando o prato de bolo para ela comer. E também coloca outro prato de bolo para a Lorraine comer. E ainda por cima o Ed Warren fala que é para eles três fazerem uma festa sozinhos entre si. Isso está acontecendo porque naquele momento tudo indicava que ninguém iria aparecer naquela festa de aniversário da Judy. A Judy manda o pai dela retirar o enfeite que ele estava usando na cabeça dele. E assim o Ed Warren retira e olha para a Lorraine. A Lorraine olha para a Judy e promete para a Judy que os aniversários da Judy não serão sempre daquela maneira. A Lorraine ainda fala que a Judy vai conhecer pessoas que vão entender. O Ed Warren fala para a Judy que o Anthony deve torcer para que ele não o encontre. Lembrando que o Anthony é aquele menino que faz bullying com a Judy. A Judy discorda do que o Ed falou, mas de repente a campainha toca e os três ficam surpresos. A Judy abre a porta e a Mary Ellen e a Daniela quem estão ali. A Mary Ellen deseja um feliz aniversário para a Judy e a Daniela também deseja um feliz aniversário para a Judy. Em seguida, a Daniela também fala para a Judy que ela mesma teve uma conversa com o irmão dela, o Anthony. A Judy agradece e manda elas entrarem na casa. Mary Ellen pergunta se o namorado dela também poderia participar da festa. A Lorraine Warren fica feliz e permite que o Bob possa participar da festa.
O Bob carrega o presente da Judy e assim ele fica com a Mary Ellen, mas logo mais 4 colegas da Judy aparecem desejando a ela um feliz aniversário. O Ed Warren dá boas-vindas a todos e a Lorraine Warren fica muito feliz com aquilo tudo. O Anthony também deseja um feliz aniversário para a Judy. A Judy chega a estranhar o comportamento do Anthony, mas o Anthony pede desculpas por tudo que aprontou com a Judy e a Judy deixa ele entrar. O Ed e a Lorraine ficam observando aquilo tudo. A Lorraine chama a Daniela. Daniela olha para ela. Então a Lorraine fala que tem uma coisa para a Daniela. A Lorraine pega aquele relicário que a Daniela havia utilizado e avisa para a Daniela que a Daniela havia descoberto da pior maneira que havia muita maldade ali naquela sala. A Lorraine fala que o que ela mais gosta é que toda a maldade que há lá dentro lembra a ela de toda a bondade que há fora daquele local. A Lorraine devolve para Daniela aquela mesma foto do pai da Daniela. Daniela começa a desembrulhar a fotografia e olhar para aquela fotografia. A Daniela pergunta para a Lorraine se a Lorraine sabia da morte do pai dela por causa da Judy. A Lorraine responde para Daniela que ela sabia da morte do pai da Daniela por causa que o falecido pai da própria Daniela havia se comunicado com a Lorraine. Lorraine fala para Daniela que o pai da Daniela estava sentindo muita saudade. Lorraine também aproveita e fala para Daniela que o pai da Daniela havia dito que não era para Daniela se culpar pela morte dele, uma vez que a morte dele não foi culpa dela. Daniela começa a chorar e agradece a Lorraine pelas palavras dela. E assim, devido ao seu próprio choro, Daniela pede desculpas para Lorraine. Lorraine abraça a Daniela e diz que está tudo bem. Lorraine diz para Daniela que quando ela tinha a idade de Daniela, a mesma havia fugido com o namorado dela por 3 dias e a mesma não contou nada para os pais dela. A Daniela diz que ela soltou um capiroto e que isso não era a mesma coisa. A Lorraine fala que a Daniela tinha razão e ambas começam a rir juntas. As duas começam a sair daquele armazém, mas antes que elas saiam de vez, a Daniela pergunta para a Lorraine se o Ed Warren sabia desse namorado que a Lorraine falou. A Lorraine responde que o Ed Warren era esse namorado, e assim a porta daquele armazém é fechada. E logo depois o Ed Warren pergunta para a galerinha dali se aquela galerinha queria ouvir uma música, e todo mundo se une, e assim o Sr. Ed Warren começa a tocar um violão, e a história foca na fotografia do casal Warren junto à sua filha, e depois a foto real do casal Warren é divulgada, e assim o filme faz uma dedicatória a Lorraine Warren, que havia falecido em 2019. E assim o filme acaba.